Parte 1. A estrada dos que não voltam. O céu já não tinha cor naquele mundo. Era como se alguém houvesse apagado o azul, o dourado, o vermelho das manhãs e deixado apenas um cinza doente, espesso, pegajoso, quase vivo. Adem caminhava sob aquele firmamento morto, como quem atravessa o interior de uma fera faminta. Cada passo parecia ecoar num deserto que antes fora campo, vila. Lá. Agora, nada mais era lá. Nada mais era campo. Só ruína, fumaça e o silêncio pesado demais para ser silêncio. Era como se o próprio ar retivesse gritos antigos. Ele não sabia ao certo quando a guerra começou. Ninguém sabia. Alguns diziam que começou com uma fronteira, outros com um governante, outros ainda juravam que a guerra sempre existiu, que ela apenas mudava de nome, de bandeira, de rosto. E agora ali estava ele, caminhando por entre ossadas de casas e restos de vidas que nunca mais seriam recolhidas. O chão era um mosaico de cinza e sangue seco. Havia botas abandonadas, brinquedos despedaçados, lenços amarrados a postes que não tinham mais eletricidade. Os corvos pareciam ter aprendido a falar. Tamanha era a naturalidade com que conviviam com cadáveres expostos ao vento. Adão puxou o capuz, protegendo-se da poeira cortante. Sentia o corpo fraco não pela fome, mas por algo mais profundo. Um desgaste espiritual, como se sua alma estivesse sendo consumida lentamente por brasas invisíveis. Ele tinha visto coisas demais, perdido coisas demais e, acima de tudo, ouvido coisas demais. Sussurros, prantos, ordens, explosões. Mas também o tipo de som que ninguém deveria ouvir. O grito sufocado de uma criança agarrando o fuzil pela primeira vez. A imagem surgiu em sua mente como uma facada. O menino, pequeno demais para o peso que carregava. Olhos grandes, secos demais para chorar. Ele segurava o rifle como quem segura um destino que não escolheu. Não tinha nome, ou se tinha, nunca contou. Para Adão ele era apenas o rosto de uma geração deformada pela loucura dos adultos. Crianças ensinadas a atirar antes de aprender a escrever. Adão tentou ensiná-lo a fugir. Tentou convencer o pequeno de que existia outro caminho. Mas o menino havia sido moldado pela urgência brutal dos que mandavam. Se eu não fizer, eles fazem comigo, murmurava. E naquele sussurro, Adão percebeu o tamanho do abismo em que o mundo havia caído. A guerra devorava os pequenos primeiro. Eram sempre eles. À distância, Adão viu uma coluna de fumaça negra subindo. Isso significava apenas duas coisas. Ou havia sobreviventes precisando de ajuda, ou os saqueadores estavam trabalhando. Ele acelerou o passo, mas com cautela. Já havia se aproximado demais de grupos que pareciam humanos, mas não eram. A guerra tinha uma maneira cruel de arrancar a humanidade das pessoas. Primeiro devagar, depois de uma vez só. Chegou a uma clareira onde antes existia uma vila vibrante. Agora, restavam apenas escombros retorcidos. Mesmo assim havia movimento entre os destroços. Adão ouviu gemidos fracos. Ajoelhou-se ao lado de uma mulher ensanguentada, meio soterrada sob uma viga queimada. Ei, ele murmurou, tentando alcançar sua mão. Vou tirar você daqui. Os olhos dela estavam arregalados, mas não por medo. Por um tipo de esgotamento absoluto, como se a alma tivesse sido rasgada em tiras. Eles, ela conseguiu dizer, cuspindo sangue, vieram com bandeiras que eu nunca vi. Disseram que era pelo bem da nação, pelo bem do futuro. Adão não perguntou quem eram eles. Sabia que no fim não importava. Todos diziam a mesma coisa. Eram missionários de suas próprias guerras, delirantes, marchando como salvadores enquanto carregavam nos ombros a destruição que diziam combater. Conseguiu erguer a viga com esforço. Mas quando puxou o corpo debaixo dela, percebeu que algo estava errado. A mulher não respirava mais. Os olhos estavam fixos no céu sem cor. Adão fechou suas pálpebras com os dedos trêmulos. Mais uma vida que ele alcançou tarde demais. Ele passou horas recolhendo restos de mantimentos, procurando sobreviventes, tentando entender se havia alguém que pudesse ser levado para um lugar seguro, se é que ainda existia tal coisa. No fim, encontrou 3 corpos, todos jovens, cada um vestindo fardas diferentes. Nenhum deles sobrevivera. Nenhum deles tinha mais de 15 anos. A guerra não tinha lados, só tinha vítimas. Quando o sol começou a se pôr, se é que ainda se podia chamar aquilo de sol, Adão decidiu montar acampamento no que restava da vila. Encontrou um canto relativamente protegido e acendeu uma pequena fogueira. O calor fez seus olhos arderem, não por causa da fumaça, mas por lembrar que havia sido assim ao redor de fogueiras, que ele e seus companheiros viajavam no início da guerra, quando ainda acreditavam que podiam fazer diferença, que podiam salvar alguém. Lembrou-se deles, cada um com um sonho, uma razão, uma esperança. Lembrou-se de como desapareceram, um a um, arrancados por explosões, tiros, doenças, loucura. Adão carregava em si a culpa de não ter conseguido salvá-los. A culpa era um parasita agarrado dentro dele,
roendo sua sanidade. Enquanto olhava o fogo estalar, os sons do mundo pareciam se aproximar. O eco de bombas distantes, o assobio metálico de máquinas sobrevoando a noite, os choros que vinham do escuro e se perdiam na paisagem. O mundo não dormia mais. O mundo apenas esperava. Aden ergueu os olhos para o horizonte. Um horizonte morto, rasgado pela fumaça. Ali, de repente, ele fez algo que não fazia havia muito tempo. Gritou. Gritou para o céu, para os homens, para os mortos, para os vivos, para qualquer coisa que pudesse ouvi-lo. Por quê? Sua voz saiu rasgada. Até quando? Até quando vamos devorar uns aos outros? Até quando essa loucura vai engolir as crianças? Até quando o sangue vai ser o idioma que falamos? Seu grito ricocheteou pelo vazio. Não havia resposta. Nada ecoou de volta. Era como se o próprio mundo estivesse cansado demais para responder. Exausto, Adan caiu de joelhos. O peso de tudo que viu, tudo que perdeu, tudo que falhou, tudo caiu sobre ele de uma vez. E foi nesse instante, nesse exato momento em que o desespero parecia querer quebrá-lo que aconteceu. Não um som, não uma voz vinda do céu, não um anjo, espírito ou entidade, mas uma sensação, um movimento sutil, quase imperceptível vindo de dentro dele, como se sua consciência tivesse sido tocada por algo recém-desperto, algo antigo, algo que sempre esteve ali, mas que a dor havia mantido adormecido. Foi como se o silêncio tivesse falado, e aquela voz interior estranhamente profunda sussurrou em sua mente uma frase que ele não esperava. A guerra é maior do que você, mas o fim dela começa em alguém. Aden abriu os olhos ofegante, olhando ao redor. O mundo estava exatamente como antes. Nada havia mudado, mas ele havia mudado. Fechou a mão com força. E ali, no meio das ruínas, no mundo quebrado, no silêncio que respondia com sabedoria antiga, ele fez a única promessa que ainda podia fazer. Se o mundo estava marchando para a destruição, ele marcharia para o contrário. Fim da parte 1. Muito obrigado por chegar até aqui. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Parte 2. Os Filhos do Fogo. O amanhecer daquele dia tinha o gosto metálico do medo. Não havia canto de pássaros nem ruídos de vida. Apenas o estalar distante das ruínas cedendo ao próprio peso. Aden apagou a fogueira e seguiu pela estrada destruída. A paisagem parecia ter sido moldada por um gigante cego e furioso. Crateras abertas, árvores queimadas até a espinha, postes tortos como ossos quebrados. Ele caminhava com o coração pesado, não apenas pelo que viu, mas pelo que pressentia. Algo no ar estava diferente. O silêncio parecia mais espesso, como se estivesse se escondendo de alguma coisa maior. Um presságio ruim rastejava sobre a pele de Aden como vento gelado. E ele estava certo. Ao cruzar um vale estreito, viu no horizonte uma fumaça distinta da que já conhecia. Não era fumaça comum, deixada por bombardeios ou casas incendiadas. Era densa, escura, quase sólida. Um marcador de território, sinal de que alguém ou algo estava próximo. Aden aproximou-se devagar, agachando-se entre pedras e destroços. Ouviu passos, muitos, e ao mesmo tempo nenhum. Era um caminhar organizado, ritmado, quase ritualístico. Quando ergueu a cabeça acima do rochedo, viu um grupo avançando pela estrada e congelou. Não eram soldados comuns, eram adolescentes, talvez 15, 16 anos menos, marchando com disciplina mecânica. Todos vestiam a mesma farda desgastada, a mesma pintura de guerra no rosto. Seus olhos não tinham brilho, não tinham medo, não tinham nada, apenas um vazio profundo que parecia olhar além do mundo. Os Filhos do Fogo. Adan já ouvira falar deles, crianças arrancadas de suas famílias, treinadas desde cedo a obedecer cegamente. Diziam que seus comandantes lhes tiravam até o nome para apagar qualquer rastro de humanidade. Eram usados como armas descartáveis, enviados às missões que nenhum adulto aceitava fazer. E naquele momento, eles vinham na direção dele. Adan ficou imóvel, cada músculo queimava de tensão. O grupo passou a menos de 10 metros, mas nenhum deles desviou o olhar. Seguiam adiante como sombras vivas, como se o mundo fosse apenas um corredor estreito dirigido a um único propósito. Quando já estavam distantes, Adan soltou o ar lentamente. Quase se ergueu, até ouviu um sussurro atrás de si. "No, sei Mexa." A voz era jovem, baixa, quase um fiapo de som. Adan virou-se devagar. Um garoto de uns 13 anos apontava um revólver para sua cabeça. Mas o que mais chamou a atenção não foi a arma. Foram os olhos. Eram diferentes dos outros Filhos do Fogo. Não estavam mortos. Não estavam vazios. Estavam apavorados. Eu não posso deixá-lo ir, o menino disse, tremendo. Adan ergueu as mãos lentamente. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, com a voz mais calma que conseguiu produzir. O garoto engoliu seco. Não tenho nome." Adan sentiu o coração apertar. Outro apagado.
outro arrancado da infância. Você tem sim, ele respondeu suavemente. Todos têm. O menino respirava rápido, como quem luta contra algo dentro da própria mente. Eles disseram que o nome é fraqueza, murmurou. Que lembrar quem eu fui. Me mataria. Adam deu um passo. Leve. Silencioso. E você acredita nisso? O garoto hesitou. E naquele instante de hesitação, o mundo pareceu parar. Ele baixou a arma alguns centímetros. Olhou para o chão. Depois para Adam. Eu não sei mais no que acreditar. Não houve tempo para continuar. Um apito cortou o ar estridente, metálico, ameaçador. Adam soube imediatamente. Era um sinal dos comandantes. Estavam chamando os garotos de volta. Se encontrassem um menino afastado da tropa, ele seria punido. Punido de maneiras que Adam preferiu não imaginar. Vá, ele sussurrou. Ou eles vão te achar. O garoto mordeu o lábio, sentindo o peso de sua escolha. Você devia fugir também. Estou tentando. Adam respondeu com um sorriso triste. E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o menino correu, desaparecendo entre as pedras como uma sombra assustada. Adam sentiu no peito uma dor profunda, uma mistura de raiva, tristeza e uma estranha esperança. Ainda havia vida naquele garoto. Ainda havia alma. Talvez ele pudesse salvar pelo menos um. Ele continuou por horas, seguindo para as Montanhas Negras, um território perigoso, repleto de grupos insurgentes, mas também rumor de um local conhecido como as Cavernas do Silêncio, onde alguns sobreviventes se escondiam. Talvez encontrasse ajuda, ou talvez encontrasse seu fim ali. Ao anoitecer, o vento mudou. Ficou mais frio, mais cortante. Adam percebeu que isso significava apenas uma coisa. Algo estava vindo das montanhas. Um estrondo ecoou na encosta. Depois outro. O chão tremeu sob seus pés. Adam se abaixou instintivamente. Enquanto a escuridão era rasgada por clarões laranja, explosões, muitas, não de longe, perto demais, o cheiro de pólvora encheu o ar. Gritos se misturaram ao som das detonações. E então ele viu uma aldeia inteira, oculta na base da montanha, estava sendo atacada. Famílias corriam, crianças gritavam, barracas improvisadas pegavam fogo. Sombra de soldados avançava sobre o pequeno povoado como uma tempestade de metal. Adam não pensou. Correu para. Chegou a tempo de ver um homem sendo jogado no chão, o rosto ensanguentado. Uma mulher tentava proteger os filhos com o próprio corpo enquanto os soldados arrancavam de suas mãos qualquer esperança de fuga. Adam agiu por instinto, pura adrenalina, puro desespero. Derrubou um dos soldados com uma investida nas costas. O segundo virou ser rápido, mas Adam agarrou-lhe o braço, torceu, e o homem caiu com um grito. Mas havia mais. Sempre havia mais. 3 soldados surgiram do fogo, marchando em direção a ele. Adam recuou, buscando algum abrigo. O calor das chamas queimava sua pele. A fumaça o cegava. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos soldados caiu de joelhos, atingido por um tiro que veio da escuridão. Outro caiu logo depois. O terceiro virou-se para mirar a origem do disparo, mas não teve tempo. Uma pedra enorme o acertou na cabeça, derrubando-o no chão. Adam olhou para cima da colina, e lá estava ele. O garoto, o filho do fogo, que agora queimava por dentro de outro jeito. Ele segurava a arma com as 2 mãos, tremendo. Seus olhos não eram mais de medo, eram de decisão. Ele escolheu. Adam correu até ele. O que você está fazendo aqui? Disse, puxando-o para trás de uma pedra antes que algum inimigo o visse. O garoto respirava rápido. Eles vieram destruir a aldeia, disse. Eu não consegui ficar parado. Adam segurou seu ombro. Você salvou vidas. Você fez o que ninguém esperava de você. O garoto olhou para suas próprias mãos, como se só naquele momento percebesse o peso da escolha que acabara de fazer. Eles vão me caçar, murmurou. Então eu fico com você, Adam respondeu. E naquele instante, o vínculo entre eles deixou de ser coincidência e tornou-se propósito. Quando a noite finalmente se apagou, restava apenas destruição. Mas havia sobreviventes, poucos, feridos, traumatizados, mas vivos. Adam ajudou a apagar incêndios, cuidar dos feridos e retirar escombros. O garoto trabalhou ao seu lado sem descansar. Era como se estivesse tentando limpar o mundo com as próprias mãos. À medida que o caos diminuía, Adam sentou-se ao lado do garoto, exausto. O lume morno das brasas iluminava as feições sujas dele. Você tem um nome? Adam perguntou novamente, com mais delicadeza desta vez. O garoto hesitou, longamente, como se escavar dentro da própria mente fosse doloroso. Sua voz falhou. Eu acho que tinha, mas apagaram. Adam colocou a mão em seu ombro. Então a gente cria um... O garoto levantou os olhos. Havia ali uma centelha menos pequena, frágil, mas viva. Escolha, Adam disse. Ele pensou. Por alguns segundos parecia lutar contra a própria história, e então murmurou.
Kael Aden sorriu. Bem-vindo de volta, Kael. O garoto respirou fundo, como se aquele nome o libertasse de um peso invisível. Mas a liberdade durou pouco. Um rugido cortou o vale. Um som que Adan nunca tinha ouvido antes. Um som que não era humano. Os sobreviventes se encolheram. As chamas tremularam. Os cães começaram a uivar. Kael empalideceu. Eles estão vindo, sussurrou. E não vão parar até me encontrar. Aden se levantou devagar. Agora havia dois caminhos. Ou fugir do mundo, ou enfrentá-lo. Ele olhou para Kael. Olhou para os sobreviventes. Olhou para o horizonte que tremia com o eco dos monstros humanos e inumanos criados pela guerra. E soube qual caminho precisava seguir. Então vamos ao encontro deles, ele disse. Kael arregalou os olhos. Você enlouqueceu. Não, Adan, respondeu. Só estou cansado de correr. E assim começou a parte mais sombria da jornada. A parte em que heróis não nascem, eles sangram. Fim da parte 2. Obrigado por chegar até aqui. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Parte 3. O peso das mãos sujas. A madrugada chegou sem pedir licença. O céu ainda era um tecido escuro costurado por estrelas frias. E o vento descia das montanhas como um aviso que ninguém mais podia ignorar. Ele trazia consigo cinzas antigas, poeira de ruínas e o cheiro metálico da destruição recente. Era o tipo de vento que não apenas gelava a pele, mas também despertava memórias. Aden estava acordado. Sentado sobre uma rocha irregular, mantinha a coluna ereta e o olhar atento, enquanto deslizava uma lâmina curta contra a pedra de amolar. O som do metal era baixo, constante, quase meditativo. Não havia pressa. Cada movimento era calculado, como se o tempo obedecesse à sua respiração. Aquela lâmina o acompanhava desde antes do mundo quebrar. Não era mais bonita nem a mais nova, mas sobrevivera junto com ele. Havia algo de simbólico nisso. Assim como Adan, a arma carregava marcas, falhas e cicatrizes. E ainda assim continuava funcional. A poucos metros dali, Kael dormia mal. Seu corpo se mexia sob o cobertor improvisado. Os ombros tensos. A respiração irregular. Mesmo inconsciente, parecia preparado para fugir ou lutar. O fogo que o havia moldado ainda ardia por dentro, inquieto, indomado. Aden observava, em silêncio. Ele reconhecia aquele estado com precisão dolorosa. Não era medo, não era fraqueza. Era adaptação forçada. Quando alguém é empurrado para fora do mundo que conhecia, o corpo aprende antes da mente. E essa aprendizagem sempre cobra um preço. O ataque veio pouco antes do amanhecer. Não houve gritos nem disparos que ecoassem pelas pedras. Apenas um estalo seco de rochas sendo deslocadas e o som errado de passos que tentavam ser invisíveis. O tipo de erro que só quem já sobreviveu demais aprende a perceber. Aden sentiu primeiro. Seu corpo reagiu antes mesmo que o pensamento se formasse. Os músculos se contraíram. A respiração mudou. E ele se levantou em um movimento único. Silencioso, letal em potencial. Kael. Agora, sussurrou, sem virar o rosto. O garoto despertou no mesmo instante. Rolou para trás como havia sido treinado, buscando abrigo natural entre as pedras. O medo ainda estava ali, mas não paralisava. Quando a primeira sombra surgiu entre as rochas, Aden já avançava. O invasor veio rápido, confiante demais. Empunhava uma lâmina improvisada feita para ferir, não para lutar de verdade. Ele acreditava na vantagem do ataque surpresa. Não teve tempo sequer de entender o erro. Aden entrou no alcance do golpe. Não recuou. Desviou o ataque com o antebraço, absorvendo o impacto, e girou o corpo em um movimento curto e preciso. Usou o próprio impulso do inimigo contra ele. Um golpe seco no joelho. O estalo do osso quebrando ecoou no ar frio. O homem caiu gritando. O som foi interrompido quando Aden o imobilizou no chão, pressionando o joelho contra o peito dele. Não havia raiva em seu rosto. Apenas foco, como quem resolve um problema inevitável. Ele não parou. Outro agressor surgiu pela lateral, mais alto, mais forte, o tipo que confiava na própria força bruta. Aden avançou antes que o homem completasse o movimento. Um soco direto na garganta cortou o ar dos pulmões inimigos. Um segundo golpe no maxilar apagou qualquer intenção de luta. O corpo caiu pesado contra o chão. O terceiro tentou recuar. Percebeu tarde demais que aquele não era um acampamento fácil. Aden o alcançou em 3 passos. Segurou-o pelo colarinho e o lançou contra a rocha com força suficiente para tirar-lhe o fôlego. Fique no chão, disse, calmo. O homem não obedeceu. Adan torceu o braço dele para trás, pressionando com precisão cirúrgica. O grito veio junto com o estalo das articulações sendo levadas ao limite. Não quebrou. Ainda havia uma linha clara entre controle e brutalidade. Superioridade não era violência gratuita. Era domínio da situação. Era saber exatamente até onde ir e quando parar. Kael assistia tudo com os olhos arregalados. Não havia fúria em Adan, nenhum traço de prazer.
apenas eficiência. Cada movimento era limpo, econômico, definitivo. Quando o último agressor tentou sacar uma arma escondida, Adan reagiu sem hesitar. Um movimento curto, um golpe preciso no pulso, a arma caiu antes mesmo de ser empunhada. Um chute afastou-a da cena, como quem remove um objeto inconveniente. O silêncio voltou a dominar o lugar. Adan deu um passo para trás. Respirou fundo. Seus punhos estavam sujos de sangue. Não muito, mas o suficiente para lembrar o peso de cada decisão tomada naquela madrugada. Ele olhou ao redor, avaliando riscos invisíveis. Acabou, disse. Finalmente, Kyle se aproximou devagar. Seus passos eram cuidadosos, como se o chão ainda pudesse morder. Ele olhou para os homens caídos, depois para Adan. Eles... quem eram? Perguntou. Adan limpou a lâmina na própria calça, sem cerimônia. Caçadores de restos, respondeu. Pessoas que sobrevivem roubando quem sobreviveu um pouco mais. Kaé engoliu em seco. Você podia ter matado. Podia, Adan confirmou, sem emoção, mas hoje não era necessário. Ele olhou diretamente para o garoto. Nunca lute. Para provar algo, lutem para terminar. Depois que os corpos foram arrastados para longe do acampamento, o céu começou a clarear. O mundo revelava suas cicatrizes à luz fraca do amanhecer. Kyle sentou-se sobre uma pedra, visivelmente abalado. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de reconhecimento. Você não luta como eles, disse por fim. Adan sentou ao lado dele. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era denso, carregado de coisas não ditas. Porque eu já fui como eles, respondeu. Kyle demorou a falar. O que te mudou? Adan olhou para o horizonte onde o sol começava a rasgar as nuvens. Cansaço, disse, e a certeza de que sobreviver sem humanidade não é vitória. Kyle assentiu lentamente. Eu não quero virar aquilo. Adan pousou a mão em seu ombro. Então não vire, disse, mas saiba. Escolher não virar também exige força. Quando o sol se ergueu de vez, Adan se levantou, recolheu os poucos pertences e ajustou a mochila nos ombros. Vamos seguir, disse. Eles podem voltar, ou outros virão. Kyle ficou de pé e antes de caminhar parou. Obrigado por não me deixar lutar. Adan sustentou o olhar dele por alguns segundos. Ainda não, respondeu. Quando for a hora, você vai saber. E eu estarei ao seu lado. Eles partiram em direção às Montanhas Negras. Agora não eram apenas sobreviventes. Eram dois homens sendo moldados. Um pelo peso do passado, o outro pela escolha consciente de não repetir o mesmo destino. A estrada, silenciosa, parecia saber disso. Fim. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este.